Quem não veio ontem, que está aqui hoje, levanta a sua mão. Então tá, o pastor Marcelo vai precisar se apresentar de novo, viu, pastor? Tá bom? Eu? É o pastor Marcelo, gente. Tá bom? Obrigado, pastor Alex. Queridos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um aqui. Amém? Amém. Eu creio que nós ontem tivemos um culto muito abençoado. A noite de ontem foi uma noite bendita. Sentimos a presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Obrigado, pastor. E isso só vem a confirmar o quanto Deus nos ama, o quanto Ele tem cuidado de nós, o quanto Ele provê aquilo que cada um de nós necessita. Para a nossa salvação, Ele providenciou a morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E para a nossa cura, para a nossa restauração, Ele nos providenciou a sua santa palavra. O Salmo 107, versículo 20, diz assim: Ele enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os do que lhes era mortal. Que verso revelador! É assim que Deus cura, é assim que Deus trata aquilo que está nos matando por dentro. Ele envia a sua palavra. Ele enviou a sua palavra e os sarou. Se Jesus é o médico dos médicos, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a sua farmácia. Cada livro é uma prateleira, cada capítulo é uma caixa, cada verso é um comprimido. E quando você recebe com fé esta medicina espiritual, quando você recebe com fé a palavra de Deus no seu coração, Deus faz maravilhas. Ele levanta aquele que está cansado, Ele traz alívio àquele que se consome na culpa, Ele traz alegria para aquele que está em depressão, Ele traz rumo para aquele que está perdido. Deus não nos deixa sem provisão. E a provisão do Senhor é eficaz, é abundante. Que mais uma vez nessa noite Ele possa nos tratar o nosso coração, as nossas feridas, para que numa vida sadia, abundante, continuemos a desfrutar das vitórias que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Meu nome é Marcelo, e eu penso que todo pastor Marcelo é um predestinado, porque Marcelo em italiano significa martelo. E martelo faz o quê, irmãos? Prega. Então todo pastor Marcelo é um predestinado. Pastoreio a Igreja Batista em Mata da Praia, na cidade de Vitória, Espírito Santo. Os irmãos já sabem, indo a Vitória, tem que fazer duas coisas. Primeiro, vá nos fazer uma visita, porque eu quero apertar lá a sua mão, como apertei aqui. Segundo, coma uma moqueca capixaba, porque é o nosso prato típico, feito na panela de barro, culinária inspirada na tradição indígena. E todo mundo que experimenta gosta. Lá na minha terra nós temos um ditado, que os baianos não gostam muito não. Mas aqui em Minas eu posso falar. O ditado lá da minha terra é o seguinte: moqueca é capixaba, o resto é peixada. Assim diz o povo de lá. E você pode até discordar, porque vai ser bom. Se você discordar, você vai experimentar para saber se é verdade. E aí você vai, se deliciar com a culinária ali daquelas paragens. Eu agradeço mais uma vez ao pastor Alex pela confiança, à igreja pelo convite e a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta terça, quarta e quinta, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Meu querido, eu quero convidar você a abrir a Santa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 33,
E você vai ver agora se perto de você tem alguém sem a Bíblia, e exercitar um dos dons espirituais mais sublimes, que é o dom da hospitalidade. E você poderá exercitar este dom repartindo a sua Bíblia com o vizinho da direita ou da esquerda. Gênesis, capítulo 33, do verso 1 ao verso 4. Nós vamos falar esta noite sobre o seguinte tema: superando as mágoas. Ontem à noite falamos sobre o tema superando os problemas. E permitimos que José e Maria nos ensinassem importantes lições espirituais. Hoje vamos pedir o mesmo favor a dois outros personagens, estes do Velho Testamento, Esaú e Jacó. E vamos permitir que eles nos ensinem a superar as mágoas em nossa vida. Veja o que diz a palavra de Deus. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo, Jacó, passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Vamos orar? Senhor, a gente abre a Tua palavra como um sedento se inclina sobre um poço, como o faminto sobre um prato de comida, como um doente sobre o remédio que poderá restaurar a sua saúde. Fala-nos através da Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela vai até a junção de juntas e medulas e faz aquela obra profunda que nenhuma outra força no universo é capaz de realizar. E que a noite de hoje seja a noite de cura, seja a noite de libertação, seja a noite de reconciliação, seja a noite de paz. No nome santo de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 33, do verso 1 ao verso 4. Toda vez que estou lendo a Bíblia e chego nesse pedaço, eu me emociono. Que cena bonita. Que quadro mais lindo, meus irmãos e minhas irmãs. Esaú e Jacó correndo ao encontro um do outro, se abraçando, lançando-se sobre o pescoço um do outro, se beijando fraternalmente e chorando como irmãos. Você conhece a história de Esaú e de Jacó? Vocês sabem que eles eram irmãos, porém viviam em conflito. Esaú e Jacó brigavam na barriga da sua mãe. E depois que vieram ao mundo, as coisas não mudaram. A última vez que Esaú e Jacó haviam se encontrado, Esaú jurara o irmão de morte. Você vai ver, Jacó, quando meu pai morrer, eu vou te matar. Eu acabo contigo. Eu tiro a sua vida. E Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, vai para a terra de Harã. Ali ele se casa, ali ele enriquece, passam-se 20 anos, mas as coisas não estão resolvidas, porque há coisas que nem o tempo e nem a distância resolvem. Você precisa enfrentar. E então, 20 anos depois, Deus aparece a Jacó e lhe diz: Jacó, volta
para casa, volta para a sua terra. E Jacó vem. Ele agora está acompanhado da grande família que constituiu, dos seus empregados, dos seus rebanhos. Mas à medida que Jacó volta para a terra de Canaã, ele tem uma preocupação em sua mente: o reencontro com Esaú. Da última vez que os dois tinham se visto, Esaú tinha jurado Jacó de morte. Então Jacó tem uma ideia, e ele pega alguns presentes, e ele pega alguns rebanhos, as melhores vacas, os melhores camelos, as melhores ovelhas, e ele envia adiante de Esaú a fim de amaciar o seu coração. Olha, vão, entreguem esse presente para o meu irmão Esaú e digam para ele que eu estou voltando. E os mensageiros vão, entregam o presente, e os mensageiros voltam e dizem o seguinte: olha só, Jacó, nós demos o seu recado, nós falamos para Esaú que você está indo, e ele também está vindo para se encontrar com você, Jacó. E ele vem acompanhado de 400 soldados. Que momento difícil. E não obstante, se transforma em um instante lindo, como só a graça, a generosidade, o perdão, a reconciliação poderiam operar. E Esaú e Jacó se abraçam, se perdoam, se reconciliam. Irmãos, o que aquela reconciliação fez? Primeiro, aquela reconciliação agradou a Deus. Esaú e Jacó, com a decisão de se abraçar, de deixar os anos de rixa, de deixar o passado para trás e de se perdoar, colocaram um sorriso no coração de Deus. Você sabe, os piores momentos da nossa vida são as melhores oportunidades que temos de colocar um sorriso no rosto de Deus. Eu quero repetir isso para você, porque isso é muito, muito, muito importante. Os piores momentos da nossa vida são as melhores oportunidades que temos de colocar um sorriso no rosto de Deus. Porque se algo ruim acontece com você e você louva, se alguém lhe faz algum mal e você perdoa, se você tem a oportunidade de pagar o mal com o bem, Deus se alegra. Quando Jó soube que havia perdido tudo, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó, naquela hora, colocou um sorriso no rosto de Deus. Quando Jesus Cristo estava sendo levado até a cruz para morrer em nosso lugar, e ele era esbofeteado e cuspido e injuriado, Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E com aquela atitude, Jesus colocou um sorriso no rosto de Deus. Quando Esaú e Jacó se perdoaram, se abraçaram, e ali então o perdão e a graça puderam fluir, eles agradaram a Deus. Cada um de nós, quando se vê em um momento difícil, complicado da vida, tem duas escolhas: ou a gente pode fazer Deus sorrir, ou o diabo gargalhar. E essa é uma escolha que a gente tem que fazer quando algo ruim acontece conosco, quando um momento difícil é enfrentado na vida. A reconciliação de Esaú e Jacó colocou um sorriso no rosto de Deus. A segunda coisa que aquela reconciliação fez, ela envergonhou o diabo. Porque Esaú e Jacó fizeram o que o diabo nunca podia imaginar que eles iam fazer. Irmãos, Satanás tinha preparado o palco para uma chacina, para um massacre. Você entende isso? Você enxerga isso? Foi este o circo, esta foi a arena que o diabo montou.
Ele foi mexendo as pecinhas como alguém que joga num tabuleiro de xadrez ou de damas, preparando para um desfecho sangrento. Satanás conduziu para o mesmo lugar uma multidão de homens e mulheres e crianças e servos, e um homem magoado, acompanhado de 400 soldados dispostos a matar ou morrer por ele. Satanás semeou amargura no coração daqueles dois irmãos ao longo de toda a sua vida, anos e anos, décadas e décadas. Satanás alvoroçou tudo para que eles se encontrassem, agora ia ser uma desgraça. E os soldados de Esaú iam chegar matando todo mundo. Eles não iam poupar velhos, eles não iam poupar crianças, eles não iam poupar mulheres, ia ser um banho de sangue. Foi esta a cena que Satanás montou, foi esse o palco que ele estabeleceu. E aí eu penso, meus irmãos, que naquela manhã, vendo o povo de Jacó vindo em uma direção, os soldados de Esaú vindo em outra direção, Satanás subiu lá na arquibancada, pegou um pacote bem grande de pipoca, um copão de Coca-Cola, sentou lá no alto e ficou, agora eu vou assistir a desgraça. Porque esse é o trabalho dele. Esse é o serviço de Satanás. Ele usa as minhas falhas e as suas para colocar a gente um contra o outro. Para que o casamento acabe. Para que a família se divida. Para que a igreja se estremeça, para que os irmãos parem de se falar. É isso que o inimigo faz. Ele vai movendo as suas peças e depois ele fica esperando. Com um grande pacote de pipoca e um grande copo de Coca-Cola, e ele fica vendo, agora vai acontecer uma desgraceira. Agora essa família vai se desestruturar. Agora esse pai e esse filho vão se desentender, agora essa igreja vai se dividir, agora esse casamento vai se acabar. Mas naquele dia, o diabo foi envergonhado. E teve que sair dali com o rabo pontudo entre as pernas. Porque Esaú e Jacó fizeram o que o diabo nunca imaginou que eles iam fazer. Eles se perdoaram, eles se abraçaram, eles se beijaram, e aquelas lágrimas que rolaram, meus irmãos e minhas irmãs, aquelas lágrimas lavaram anos e anos de sentimentos e de feridas e de machucados e de tristezas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você perdoa, você usa uma arma contra a qual Satanás não tem defesa. É por isso que o diabo não quer que você perdoe. Porque o diabo sabe que ele não pode nada contra o perdão. Você perdoa, e aí todo o trabalho que ele teve cai por terra. Tudo aquilo que ele pensou, tudo aquilo que ele imaginou é lançado ao chão. E ele é envergonhado, e Deus é exaltado. E naquela manhã, quando Esaú e Jacó se reconciliaram, Satanás saiu dali com o rabo entre as pernas, e o nome de Jesus foi glorificado. Uma terceira coisa que aconteceu ali naquela manhã, quando Esaú e Jacó se reconciliaram, muitas vidas foram salvas. Porque a briga era dos irmãos, não é verdade? A briga era entre Esaú e Jacó. Mas quanta gente ia morrer por causa daquela briga? Eu quero dizer para você uma coisa esta noite, meu irmão, minha irmã, se você tem mágoa no seu coração, não pensa que é só você que é prejudicado, não. Milagres deixam de acontecer, vidas deixam de ser salvas, doenças deixam de ser curadas, porque você não abre mão do seu rancor, do seu ódio, do seu ressentimento. Aquelas crianças iam morrer, aquelas mulheres iam morrer, porque Esaú e Jacó não estavam dispostos a apertar as suas mãos. Mas quando Esaú e Jacó se abraçaram e se reconciliaram, aquelas vidas foram salvas. O que você faz não afeta só você, afeta também quem está perto de você. Uma quarta coisa que aconteceu ali foi que prisioneiros foram libertos. Que prisioneiros?
Esaú e Jacó. Pastor Marcelo, eles eram prisioneiros do quê? Da mágoa, da amargura, do rancor, do ressentimento. Aqueles homens estavam dentro de uma prisão, asfixiados, e o perdão abriu as portas. A alma deles voou como passarinhos, o coração deles ganhou asas. Tem uma propaganda por aí, pastor Alex, que diz que Red Bull te dá asas. Quem te dá asas é o perdão. Quem te dá asas é o perdão. Jogaram José num poço, jogaram José numa prisão, mas José se tornou governador, porque ele tinha um coração perdoador. O perdão te dá asas. E Esaú e Jacó foram libertos. Entende agora por que toda vez que eu estou lendo a Bíblia e eu chego em Gênesis 33, eu me emociono? Porque, irmãos e irmãs, esta é uma cena linda. Este é um quadro tocante. Na verdade, Gênesis 33, de 1 a 4, é uma verdadeira aula sobre perdão. E o que a gente aprende nessa aula? Pelo menos 3 coisas. E eu queria dizer para você quais são. Primeira coisa que eu aprendo com a história de Esaú e de Jacó é que perdoar é difícil. Grave isso. Perdoar é difícil. Houve um escritor evangélico chamado C.S. Lewis, e ele disse o seguinte: o perdão parece uma excelente ideia, até que você tenha que perdoar alguém. O perdão, na teoria, é unanimidade. Quem pode ser contra o perdão? É algo lindo demais. O problema do perdão não está na teoria, está na prática. Todo mundo acha o perdão a coisa mais linda do mundo, até ter que perdoar alguém. Perdoar é difícil à beça. Existem pessoas que têm menos dificuldade em perdoar, mas facilidade em perdoar nenhum de nós tem. O perdão não é natural, porque a nossa natureza humana, carnal, nos empurra em outra direção. Na verdade, não apenas a nossa natureza humana, carnal, o mundo, a carne e o diabo se juntam para tentar impedir que o perdão aconteça. O mundo é o mal à nossa volta. A carne é o mal dentro de nós. E o diabo é o mal que fica nos sobrevoando, nos perturbando. O diabo é o mal espiritual, o mundo é o mal social e a carne é o mal pessoal. E estes três, este triunvirato da maldade, se unem quando a gente pensa em perdoar alguém. A carne diz para a gente: não, isso é desaforo, não posso deixar por isso. O mundo diz: você é besta, você é bobo, vai deixar passarem por cima de você. O diabo sussurra no seu ouvido: cara, dê o troco, pague na mesma moeda. E essas forças tentam empurrar você para longe da direção que Deus quer que você siga. Olha, teria sido muito difícil, se não fosse pela graça de Deus, Esaú e Jacó se perdoarem. Eu fico imaginando como teria sido difícil a tarefa do pastor de Esaú e Jacó. Então Esaú e Jacó estão brigados, eles brigam desde a barriga da mãe. E aí o pastor de Esaú e Jacó chama os dois lá no gabinete, senta os dois e fala assim: olha, vocês têm que fazer as pazes. Coitado desse pastor. Ah, Esaú ia ser o primeiro a falar. Esaú ia dizer: pastor, esse moço, ele já nasceu pegando no meu pé. Verdade ou mentira? Verdade. Já nasceu pegando no meu pé. E ele me fez vender o meu direito de primogenitura por um prato de comida, pastor. Queria me ver morto de fome. Pastor, esse homem é crente? É nada.
Ele enganou o próprio pai para me dar um tombo, para roubar a minha bênção. O Senhor quer que eu perdoe ele? Aí quando Esaú para de falar para tomar fôlego, né? Que Esaú está vermelho de raiva, ele já era vermelho por natureza, e agora está mais vermelho ainda de raiva. Aí Jacó pede a palavra, levanta o dedinho. Pastor, posso falar? Posso falar? Pastor, é o seguinte, ó, esse cidadão, esse tal de Esaú, eu sofro desde a infância por causa dele, pastor. Sabe por quê? Ele é o queridinho do papai. Papai nunca me amou. Papai nunca me elogiou. Sabe por quê, pastor? Porque papai só tinha olhos para esse meu irmão, o mais velho. A minha vida toda eu cresci na sombra. A minha vida toda eu fui o segundo. Pastor, eu odeio esse meu irmão. Aí Deus, que é tão sábio, não deu nem pastor para Esaú e Jacó. Porque Deus disse, não vai dar certo. Com esses dois eu vou ter que tentar um outro caminho. Meu irmão, minha irmã, perdoar não é fácil. Esaú tinha motivos para ter mágoa de Jacó? Tinha. Ele não estava errado, não. Jacó tinha motivos para ter mágoa de Esaú? Também tinha. Perdoar não é para os fracos. Perdoar não é para os fracos. Perdoar é para os fortes. Perdoar é para os grandes. Perdoar é para aqueles que amam o Senhor e querem ser o ser humano que o Senhor deseja que eles sejam. Essa é a primeira lição que eu aprendo com aqueles dois moços. Perdoar é difícil. A segunda lição que eu aprendo com eles é a seguinte: perdoar é preciso. Por mais que seja difícil, perdoar é preciso. Fernando Pessoa, o poeta português, disse que navegar é preciso. Eu não sei se navegar é preciso, mas perdoar é preciso. É necessário. Nós precisamos perdoar, meus irmãos e minhas irmãs, porque, embora seja difícil, é absolutamente essencial. Vamos dar uma olhadinha na farmácia de Jesus? Pegue aí a sua Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o perdão. Deixa marcado em Gênesis 33. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a Gênesis 33. Mas vamos examinar outras passagens. Provérbios 17, versículo 9. Cada livro é uma prateleira, cada capítulo é uma caixa, cada versículo é um comprimido. Essa é a farmácia do doutor Jesus Cristo, o médico dos médicos. Provérbios 17, 9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Provérbios 19, 11. Provérbios 19, 11. O entendimento do homem retém a sua ira, mas a sua glória é passar sobre a transgressão. 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 10 e o versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 10 e o versículo 11. E a quem perdoardes alguma coisa, diz o apóstolo Paulo, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Lá em Corinto tinha um crente que magoou muito o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios,
ele escreve alguma coisa a respeito e então a igreja toma uma providência. E Paulo escreve dizendo, olha, vocês já perdoaram ele e eu também já perdoei. E Paulo explica, eu perdoei para que eu não seja vencido por Satanás. Em outras versões diz assim, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. O apóstolo Paulo sabia que quando a gente não perdoa, irmão, olha para mim um instantinho, isso é muito sério. Quando a gente não perdoa, o diabo monta. E aí Paulo disse, não vou dar esse gostinho para Satanás. O que vocês já perdoaram, eu também já perdoei e fiz isso na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Não ignoramos os seus ardis, as suas armadilhas, as suas intrigas. O último versinho, Hebreus 12, 15. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Se você achou, diga amém. Se você não achou, continua procurando que você vai achar. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Diz assim, tendo cuidado, irmãos, de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A mágoa, a amargura é uma raiz que me perturba e que contamina. Poucos ou muitos? Muitos, diz a palavra de Deus. Então na sua vida não pode ter mágoa. Na sua vida não pode ter ressentimento. E a mágoa só sai do peito por uma porta, que é a porta do perdão. A mágoa não é biodegradável. Tem gente que diz assim, o tempo cura tudo. Tem coisas que o tempo não cura. Estou falando mentira? Às vezes, tem coisas que aconteceram lá na infância da gente. E quando a gente lembra, dói como se tivesse sido ontem. Esaú e Jacó estiveram separados por 20 anos. Mas o tempo não trouxe cura, não trouxe libertação, não trouxe paz. Só tem uma porta pela qual a mágoa pode sair da sua alma, é a porta do perdão. E o que vai acontecer comigo se a mágoa não sair? Um dia eu estava pregando sobre perdão lá na minha igreja, e à saída uma irmã apertou a minha mão e disse, pastor, o senhor quer ouvir uma definição de mágoa? Eu disse, quero, irmã, conta para mim. E aquela senhora me falou o seguinte, mágoa é tomar veneno na esperança de que o outro morra. Eu falei, irmã, é exatamente isso. Guardar mágoa é tomar veneno na esperança de que o outro morra. Porque quando você diz assim, não perdoo, você acha que você está fazendo mal para o outro? Para você mesmo. Para você mesmo. Um autor que eu gosto muito se chama David Seamands. É um escritor e um pastor metodista dos Estados Unidos. E esse homem, a vida toda, ele trabalhou com cura interior. Com libertação, com cura interior, com restauração de vidas, com aconselhamento. E depois de uma vida inteira trabalhando com cura interior, David Seamands escreveu o seguinte, nunca vi ninguém ficar realmente curado dos traumas e dos problemas, enquanto não tivesse perdoado a todos aqueles que de alguma maneira o tivessem prejudicado.
então perdoar é preciso. E eu quero terminar falando sobre a última lição que eu aprendo com Jacó e Esaú. Primeira lição, perdoar é difícil. E se você já teve que perdoar alguém, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Segunda lição, perdoar é preciso. Porque se eu não perdoar, a mágoa fica e me envenena e contamina. Mas a terceira lição que eu aprendo com Esaú e Jacó, perdoar é possível. Se eles conseguiram, irmão e irmã, você também consegue. A mesma bênção que Deus tinha para aqueles dois, Deus tem para você e para mim. Perdoar não é para os fracos, mas é para você. Pastor, como eu faço para perdoar, pastor? 3 coisas. Primeira, jogue tudo para trás de você. Volta em Gênesis 33. Olha o que Jacó fez. A Bíblia diz que quando Jacó viu, lá vinha Esaú com 400 homens. Então Jacó pegou Léia e Raquel e as 2 servas, e ele pôs as servas e seus filhos na frente, e Léia e seus filhos atrás, Raquel e José como os derradeiros, e ele mesmo, Jacó, passou adiante deles e se inclinou por terra 7 vezes diante de Esaú. Olha aqui, o que Jacó fez? Jacó botou todo mundo para trás. Mulher para trás, filho para trás, empregado para trás, rebanho para trás, rio Jaboque para trás. E ele foi na frente encontrar com Esaú. O que Deus está nos ensinando aqui na sua palavra, meus irmãos e minhas irmãs? Que se nós quisermos perdoar, vamos ter que jogar tudo para trás. Porque se eu vou até você, levando na minha frente o que você fez contra mim, o erro que você cometeu, a decepção que você me causou, entre eu e você vai haver sempre um obstáculo. Irmão, joga para trás. Lugar do passado é no passado. Às vezes você acorda e quando você abre o olho, a primeira coisa que você vê olhando para você de volta é o passado. Está lá, de olhão arregalado. Porque você não esquece. Deixa o passado lá no lugar dele. A mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Olha para trás não. Joga lá para trás. Tudo para trás de você e olha para frente. Porque Jesus Cristo deixa o vinho melhor para o final. É lá que está a tua bênção, é lá que está a tua alegria. Não está lá atrás, está lá na frente. Olha para frente. Segunda coisa, se você quiser perdoar, tome a decisão de perdoar. A emoção vem depois. Essa é uma confusão que muita gente faz. Pastor, eu quero perdoar, mas eu não consigo. É porque a pessoa está confundindo a decisão de perdoar com a emoção de perdoar. Decisão é algo que você consegue sim, emoção não. Ninguém manda no coração, ninguém manda nos sentimentos. Mas quando você toma uma decisão, com o tempo, a tua emoção acompanha a decisão que você tomou. Deixa eu explicar como é que isso funciona para você entender. É como se você fosse pegar um ônibus aqui de Governador Valadares para Belo Horizonte. E você pode escolher entre o expresso e o parador. Todos 2 vão chegar em Belo Horizonte. Mas o expresso vai sem parar, ele chega rapidinho. O parador, ele vai parando em todas as cidades e aldeias e vilas e encruzilhadas do caminho. Não tem ônibus que é assim? Uma hora chega. Chega no mesmo lugar, mas demora. Assim é o perdão. A decisão de perdoar é um ônibus expresso. A emoção do perdão é um ônibus parador. Então você toma a decisão de perdoar.
aí a sua emoção, o seu sentimento, aos pouquinhos vão te acompanhando. Aí tem um dia que você levanta, e aquele velho sentimento vem, aquela velha emoção se apresenta, mas aí você fala assim, mas eu já perdoei. Aí aquela emoção, se assenta, diminui. Um dia você descobre que a sensação de perdão, cara, cadê aquele sentimento ruim que estava aqui? Não está mais. Quantas pessoas eu já vi viverem essa experiência, tomarem a decisão de perdoar. Pastor, meu coração está doendo, meu coração está sangrando, mas eu decidi perdoar. E um dia aquela pessoa descobre que o coração não está sangrando mais, que aquele sentimento, aquela tristeza desapareceu. Olha, não é a emoção que vai na frente para a decisão e depois, é o contrário. Então tome a decisão de perdoar. A emoção vem depois. Terceiro, se você quer perdoar, conte com a ajuda de Deus. Porque se tem alguém que quer que você perdoe, esse alguém é Deus. E se tem alguém que sabe como você se sente, esse alguém é Jesus Cristo. A gente passa por muita coisa nessa vida. Mas tudo aquilo que a gente passa, Jesus passou. E a diferença é que ele não precisava passar. Você foi traído? Jesus sabe exatamente como você se sente. Você foi abandonado? Jesus sabe exatamente como você se sente. Pagaram o teu bem com o mal? Jesus sabe exatamente como você se sente. Caluniaram você? Jesus sabe exatamente como você se sente. E quando você fala, caramba, está doendo, Jesus Cristo diz, filho, filha, eu sei exatamente como você se sente. Mas filho, filha, eu venci. Eu também quero que você vença. Me dá tua mão. Eu quero te ajudar. E aí dentro da gente, a gente se revolta e a gente briga, Senhor. Perdoar é uma luta. Que você só ganha quando perde. Perdoar é uma luta que você só ganha quando diz, Senhor, eu me rendo. O Senhor venceu. Espírito Santo, faça-se a tua vontade. Perdoar é uma luta que se você ganhar, você perde. Porque você não quer perdoar. A tua carne, a tua natureza, o teu orgulho, não quer. Mas aí você se dá por vencido, você se rende, você diz, Senhor, eu me entrego. E aí você é vencedor, como Jesus venceu. Meu amado, minha amada, há uma nova vida esperando por você. Do outro lado daquela porta. Quando você sair daqui essa noite, você não será a mesma pessoa. Um peso vai cair. Uma luz vai raiar. E um momento novo na tua vida vai ter início. Foi assim com Esaú e com Jacó. Porque eles superaram a mágoa. E é o que Deus quer fazer também com você. Há pessoas aqui esta noite que são prisioneiras da mágoa há anos, há décadas, por conta de coisas que sofreram. Cristo veio para quebrar as cadeias, para esmigalhar as correntes, para abrir as prisões. E esta noite, quando você passar por aquela porta, você será uma nova pessoa. Você vai sentir algo diferente dentro do seu coração. E você vai começar uma nova fase na sua vida. Esta é a vontade de Deus para você. É só abrir o coração e dizer, Senhor, eu me entrego, eu me rendo, faz tua obra. Havia um homem, ele estava andando na roça, a caminho de casa, e era um dia muito frio, e ele estava andando depressa, encapotado, fazia muito frio, e ele encontrou na beira da estrada uma pequena serpente congelada, porque fazia muito frio. Aquele homem parou, achou engraçado, pegou a serpentezinha,
pela pontinha do rabo, parecia um graveto, um pedacinho de pau. Estava dura, congelada pelo frio. Aquele homem disse: olha que coisa engraçada. Vou mostrar isso para o pessoal lá no sítio. Ele abriu o paletó, colocou a serpentezinha no bolso e continuou andando para o sítio. O calor do corpo dele descongelou aquela serpente. E ela o picou bem sobre o coração. E ele morreu. A mágoa é assim. Quando eu guardo mágoa, eu estou guardando uma serpente sobre o meu coração. E ela haverá de me envenenar, roubar a minha paz, frustrar os meus sonhos. O diabo sabe disso. É por isso que o diabo não quer que eu perdoe. Deus também sabe disso. E é por isso que ele quer que eu abra o meu coração e deixe a cura entrar para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E agora eu peço ao Espírito Santo de Deus que coloque um holofote dentro do seu coração. Quando você está com os seus olhos fechados, quando você está com a sua cabeça baixa, quando você está agora em uma profunda comunhão com Deus, eu peço ao Espírito Santo que coloque um holofote dentro do seu coração e que com esse holofote o Espírito Santo mostre a você alguma mágoa que você precise deixar sair. Oh, querido, oh, querida, eu sei que você não merecia o que aconteceu com você. Eu sei que você teve todas as razões para ficar triste, decepcionado. E talvez quando você lembra disso ainda sangra. Mas querido, querida, isso tem que sair. E só tem uma porta. É a porta do perdão. Diga assim: Senhor Jesus, só o Senhor me entende. Porque só o Senhor sabe o que eu sinto. Porque o Senhor sentiu também. E eu acredito que quando a lágrima rolou da minha face, o Senhor chorou comigo. Mas, Senhor Jesus, já basta. Já basta. Hoje começa um momento novo na minha vida. Um momento de cura, de libertação. Senhor Jesus, eu declaro o perdão. Em teu nome, Senhor Jesus, eu declaro que essa pessoa não me deve mais nada. Não me deve mais nada. Eu peço para essa pessoa a tua misericórdia, a tua graça. Senhor Jesus, se eu tiver a oportunidade de ser bênção na vida dessa pessoa, eu quero ser. Eu quero poder abraçar o meu irmão, eu quero poder abraçar a minha irmã, como Esaú e Jacó se abraçaram. Eu quero ser livre. Eu não quero que Satanás leve vantagem sobre mim. Não quero que Satanás me vença. Eu não quero virar estátua de sal. Senhor Jesus, sozinho, sozinha, eu não consigo. Segura na minha mão e me tira desta cela. Me tira desta prisão. Segura na minha mão e me puxa para fora. Porque esta noite eu declaro que eu perdoo e que a mágoa não terá mais lugar no meu coração. Enquanto toda a igreja está de cabeça baixa, todos os irmãos, todas as irmãs de olhos fechados, intercedendo, eu quero fazer a você o mesmo convite que eu fiz ontem. Se
Se hoje à noite Deus falou ao seu coração, e a sua resposta para Deus é sim, Senhor, eu queria convidar você para vir aqui à frente, para a gente se colocar de joelhos e orar a Deus. Sai agora do seu lugar e vem aqui à frente. Se essa noite Deus falou ao seu coração, se o holofote do Espírito Santo mostrou a você alguma coisa que precisa ser tirada do seu coração, e você sabe que a única porta por onde essa coisa pode sair é o perdão, e você diz: Senhor, eu tomo a decisão de perdoar com a tua ajuda, Senhor. Vem à frente, meu irmão. Vem à frente. Perdoar não é para os fracos, mas é para você. Se coloque de joelhos, meu irmão, minha irmã. É para você, essa bênção é para você, essa liberdade é para você, essa vitória é para você, essa alegria é para você, essa conquista é para você, esse triunfo é para você, essa paz é para você, essa leveza é para você, estas asas são para você, esta bênção é para você. A igreja está de cabeça baixa, todo mundo orando, intercedendo. E como eu disse, quando a gente pensa em perdoar, acontece uma briga dentro da gente. E essa briga, a única maneira da gente ganhar é perdendo. É dizendo: Senhor, não vou brigar mais não, vou lá na frente, vou me colocar de joelhos, vou te entregar a minha dor, vou te entregar a minha mágoa, vou te entregar o meu ressentimento, vou te entregar a minha decepção, vou te entregar, Senhor, tudo o que há dentro de mim, para que o Senhor toque, e o Senhor cure, e o Senhor restaure. O médico dos médicos está aqui, e Ele quer abençoar você. Há mais alguém que sente nesta noite o toque do Espírito Santo, a palavra do Senhor falando ao seu coração? Queria convidar você para vir aqui à frente, e a gente vai se colocar de joelhos, e a gente vai pedir ao Senhor esta grande vitória na nossa vida. Então, se o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração, eu quero convidar você para vir aqui à frente agora, se juntar a estes que aqui estão, com muita humildade, mas também com muita fé, derramando a sua alma ao pé da cruz, derramando o seu coração aos pés de Jesus, o Salvador. Vamos orar. Ó Pai, obrigado porque um dia Esaú e Jacó fizeram o que o diabo nunca imaginou que eles fossem fazer. Eles não fizeram o mais fácil, eles fizeram o mais difícil. Eles se abraçaram e se beijaram e se reconciliaram. E as lágrimas que eles derramaram lavaram a alma e lavaram as lembranças ruins de uma vida inteira. Só o Senhor faz isso. Só o Senhor conta histórias com um final assim. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a mesma coisa que aconteceu ali naquela manhã, perto do Val do Jaboque, está acontecendo aqui agora, Deus. E o Senhor está passeando por aqui, e o Senhor está tocando em cada ombro, em cada cabeça, em cada coração, dizendo: meu filho, minha filha, que bom que você fez essa escolha. Eu sei exatamente como você se sente. O que machuca você me machuca também, porque eu te amo. Então doeu em você e doeu em mim. Mas eu quero que você prossiga. Eu quero que você perdoa como eu perdoei. Eu quero que você vença como eu venci. E eu vou tratar do seu coração, e eu vou segurar na tua mão, e eu vou te levar às águas tranquilas. Eu vou te conduzir aos pastos verdejantes. A minha vara e o meu cajado vão te consolar. Confia em mim. Segura na minha mão. Caminha comigo. Deus amado, Deus bendito, obrigado por este momento. Obrigado porque esta noite é noite de bênção. É noite de vitória. É noite de júbilo no céu. É noite de regozijo na terra.
E tudo é para a tua glória e para teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ô minha querida, ô meu querido, eu queria que você desse um abraço ao irmão que está do seu lado. Fique em pé. Dê um abraço nesse irmão, dê um abraço nessa irmã e diga assim: Jesus te abençoe. Agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amados, amanhã nós vamos falar, a última vez nessa semana, se Deus permitir, nós vamos falar sobre como superar os desapontamentos. Aquilo que você achava que ia acontecer, não aconteceu. E agora? Amanhã, Deus vai dizer para a gente. Deus te abençoe.